Graça e paz, amados de Deus, nós estamos aí para mais um review desta obra e dentro da apresentação que eu fiz da última live, segunda-feira, eu pensei que eu tinha review dessa obra, fui conferir aqui, não tem não. Então, antes tarde do que nunca, estamos fazendo Paulo no Mundo Greco-Romano, o compêndio, o organizador é o J. Paul Sample, é uma obra da Paulo com 604 páginas, olha, certo, calhamaçozinho, abençoado. Tá certo? E para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a fazer parte da família Point, tá certo? 2 segundos aí para você se inscrever, ó. 1, 2, pronto, agora já faz parte da família. Ative o seu sininho de notificação, dê seu like e faça seu comentário para ajudar a engajar o canal. Compartilhe aí esse vídeo também com seus amigos, nos grupinhos aí do WhatsApp, Telegram, onde você está inserido, para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho, tá certo? E se você quiser adquirir essa obra, eu vou deixar o link aqui fixado nos comentários, o link da Amazon, você poderá estar adquirindo e abençoando o nosso canal, tá bom? E se você deseja fazer parte aí do nosso grupo do WhatsApp da família Point, que é um grupo VIP aí, que nós mostramos aí, compartilhamos diariamente aí as promoções do dia, os lançamentos. Se você deseja fazer parte desse grupo, basta você se tornar nosso apoiador. O link do apoio está fixado aqui nos comentários e você vai clicar lá. Você vai ver que nós temos uma meta financeira para nós alcançarmos, estamos chegando lá. Quando nós alcançarmos essa meta financeira, o propósito, o intuito é sortearmos livros teológicos, livros deste naipe aqui, mensalmente para os apoiadores. Note que nós não batemos ainda a meta, mas só esse ano já sorteei 2 vezes, já fiz 2 sorteios para eles. E dezembro aqui, agora, final do ano, nós vamos fazer mais um sorteio, vamos abençoá-los, mesmo ainda não tendo batido a meta. Quando a gente bater a meta, vai ser todo mês, tá certo? Mas você se tornando apoiador agora, já te coloco no nosso grupo VIP da família Point, tá certo? Olha que interessante, vamos ver a sinopse. Essa série aqui é da série Bíblia e Sociologia. É aqui que ele diz aqui, ó. Nos últimos anos, o campo dos estudos paulinos tem produzido novas e importantes leituras de Paulo e de suas cartas, examinando sua pessoa, suas cartas no contexto mais amplo do mundo greco-romano. Este livro singular representa uma contribuição significativa para esses estudos, reunindo em um volume ensaios escritos por especialistas em Paulo de fama mundial, sobre vários tópicos como honra, vergonha, patrono, cliente, pater, famílias, autodomínio, tribulações, atletismo, milícia, amizade, inimizade, recomendação, adoção, virtudes, vícios, exemplificação, comparação, retórica, vanglória, linguagem franca, adiáfora, coisas indiferentes, provérbios, escravidão, casa, família, educação e casamento, divórcio. Paulo, no mundo greco-romano, deverá ser consultado com grande proveito pelas pessoas interessadas em situar Paulo em seu mundo. Este livro nos obriga a pensar seriamente na relação entre a cultura e o contexto na apresentação paulina do Evangelho, de um modo que faz jus à complexidade da questão. Não é apenas um valioso compêndio de pesquisa, mas um livro importante que por si mesmo merece ser lido como uma séria contribuição aos estudos paulinos. Interessante, né? Vamos ver se mostra aqui qual ano essa obra foi produzida originalmente. Vamos ver se aparece aqui. Foi lançada aqui pela Paulus em 2008, né? Aqui, ó, o título original, Paul and the Greco-Roman World, lá, publicado em 2003. Então, uma obra já de 21 anos. Mas note, foi publicado pela Paulus em 2008, tá vendo? Então, Paulus foi rápido em lançar, mas é uma obra já de 2 décadas, que não significa que seja, né, irrelevante. Pelo contrário, uma obra assim muito singular, né? Em língua portuguesa. Então vamos ver aqui o índice lá no final, né? A Paulo geralmente coloca o índice no final do livro. Temos aí agradecimentos, abreviaturas e introdução. Capítulo 1, Paulo e a adaptabilidade. 2, Paulo, adoção e herança. 3, Paulo e o gloriar-se. Note que cada capítulo, cada tema é um articulista diferente. Paulo e a recomendação. Paulo e a comparação retórica. 6, Paulo, as tribulações e o sofrimento. 7, Paulo e a educação greco-romana. 8, Paulo, a exemplificação e a imitação. 9, Paulo, as famílias e as casas. 10, Paulo, a linguagem franca. 11, Paulo e a amizade. 12, Paulo, os jogos e a milícia. Olha.
13, Paulo e as coisas indiferentes. Nós vamos ler esse trecho aqui, hein? Achei muito interessante esse tema. 14, Paulo, casamento e divórcio. 15, Paulo e os provérbios. 16, Paulo e pater famílias. 17, Paulo, os patrões dos clientes. Paulo, 18, Paulo e o autodomínio. 19, Paulo, a vergonha e a honra. 20, Paulo e a escravidão. 21, Paulo, as virtudes e os vícios. Certo? Quem é Paul Sampler, organizador? É o professor emérito do Novo Testamento e Origens Cristãs na Universidade de Boston e é o autor de Pauline Parallels de 1 Coríntios e 2 Coríntios na New Interpreted Bibles. Interessante, né? Então tem uma Bíblia interpretada aí que ainda não foi traduzida, viu? Aqui, página 337. Vamos ver aqui, eu deixei marcado. Cadê? Deixei marcado aqui, ó. Paulo e as coisas indiferentes. É o Will Denman. Adiáforon é o termo estoico para uma coisa indiferente. O que os estoicos entendiam por este termo e que papel ele tem na compreensão deles do comportamento ético é o nosso assunto na primeira parte deste capítulo. A segunda parte explora a possibilidade de entender melhor certas passagens de Paulo à luz desses ensinamentos estoicos. Isto é seguido de uma seleção de passagens de Paulo para ulterior estudo e de uma curta bibliografia. Parte 1. Ideias estoicas sobre a indiferença. Os estoicos achavam que tudo na vida era coisa boa, agaton, ou coisa ruim, kakon, termo grego, né? Ou coisa indiferente, adiáforon, porque usavam bom como equivalente de moralmente belo, kalon. As coisas boas ou simplesmente os bens para os estoicos consistiam na virtude e nas coisas que participam da virtude. Embora considerasse a virtude como um todo unificado, muitas vezes falavam de 4 virtudes cardeais com muitas subvirtudes abaixo delas. Esses bens consistiam em virtudes como discernimento, prudência, coragem e justiça, e coisas que participam da virtude como alegria, jovialidade e confiança. As coisas mais más eram as opostas das boas, como os vícios, analisados em 4 vícios cardeais e subvícios, e todas as coisas que participam do vício. Tudo o mais no mundo era algo indiferente. Então, as coisas indiferentes nem eram virtudes nem vícios, nem participavam da virtude ou do vício. Tá vendo aqui? Entre elas estavam realidades como saúde, doença, riqueza e pobreza. Embora os estoicos classificassem todas essas coisas como indiferentes, achavam, porém, que as coisas indiferentes podiam diferir uma das outras com base no valor. Algumas coisas indiferentes, como saúde e riqueza, tinham uma apreciável soma de valor, axia, ao passo que as coisas indiferentes, como a doença e a pobreza, tinham uma apreciável cota de valor negativo, ou desvalor, apaxia. Assim, havia coisas indiferentes cujo valor era escasso ou insignificante, como se alguém tem número par ou ímpar de cabelos em sua cabeça. Eis, por exemplo, a ideia de Antípater sobre o valor, conforme citada por Ário num elenco de diferentes definições de valor. Ele citou aqui, ó. Fala-se de valor de 3 modos. E o terceiro tipo, que Antípater chama seletivo, pelo qual, quando as coisas o permitem, nós escolhemos estas coisas em vez daquelas. Como saúde em vez da doença, a vida em vez da morte, a riqueza em vez da pobreza. Se uma coisa indiferente tinha uma quantidade apreciável de valor positivo, os estoicos a chamavam de indiferente preferido. A quantidade apreciável de desvalor merecia-lhe o título de rejeitado ou indiferente evitado. E algo indiferente, cujo valor era insignificante, era sem consequência. De novo, Ário nos dá um resumo. Entre as coisas indiferentes, algumas têm mais valor do que e outras menos. E algumas são preferidas, outras preteridas, ao passo que outras não são nem isso nem aquilo. As preferidas são as coisas indiferentes que têm muito valor, na medida em que isto existe entre coisas indiferentes. Igualmente, as preteridas são as que têm muita falta de valor. As coisas nem preferidas nem preteridas são as que têm muito valor nem muita falta de valor. Embora na antiguidade muitos, inclusive alguns estoicos, discordassem dessas posições, afirmando que as coisas com valor positivo, tais como saúde e riqueza, deviam ser classificadas como boas, a maioria dos estoicos sustentavam essa distinção entre coisas boas e indiferentes preferidas. As boas, diziam eles, são sempre benéficas e, consequentemente, de maior valor.
as indiferentes preferidas, ao contrário, tinham apenas muito ou pouco valor. No curso normal da vida, elas eram de acordo com a natureza e úteis, mas não benéficas por si mesmas. Sob certas condições, elas podiam ser até um impedimento ao desenvolvimento moral da pessoa. E aí, se você quiser parar o vídeo, você pode parar o vídeo aí, ó, para ler mais detalhes sobre essa questão da indiferença, né? Então ele entende que os estoicos é que começaram com fazer essas análises, o que é considerado indiferente. Parte 2, a diáfora nas cartas de Paulo. Olha, ao considerarmos se a ética de Paulo pode ser melhor entendida à luz das coisas indiferentes, estoicas, devemos reconhecer que quase todo sistema de ética distingue entre o que é bom e o que é mal, e o que não é nenhum nem outro, ou seja, é indiferente. No contexto greco-romano, especificamente, as definições estoicas dessas noções foram precedidas pelas posições platônicas e aristotélicas e rivalizavam com elas. Uma tarefa deste ensaio, portanto, além de simplesmente localizar questões sobre coisas diferentes em Paulo, deve ser demonstrada que são as noções estoicas sobre as coisas indiferentes e não as de algum outro sistema de pensamento que são importantes para entender Paulo. Vendo? Aqui, ó. Essa tarefa é complicada pelo fato de que Paulo raramente usa os termos principais das discussões estoicas e raramente, se é que acontece, de um modo que marcaria seu uso como distintivamente estoico. A diáforon e apaxia, por exemplo, nunca ocorrem em Paulo. De modo semelhante, Paulo jamais identifica o bom, to, apaxia, somente com o moralmente belo, tom, calon. E é uma questão aberta se em algum lugar em que ele usa o termo sábio, sophos, ele depende do pensamento estoico ou se o uso desse termo compreende-se até melhor à luz do uso estoico. Rapaz, né, eu gosto muito dessas pegadas, desses temas, né, cara? Você se aprofunda no mundo teológico, né? Que questão interessante, né? A indiferença nas cartas de Paulo. Que isso. Tá vendo? Muito interessante. Aqui, de uma forma ou de outra, Paulo trata muitas coisas como indiferentes. Classe social, identidade, étnica, sexo, alimento, educação, falar em línguas, vida e morte, casamento, escravidão e circuncisão. Dentre estas, a meu ver, são as 5 últimas que têm mais potencial de serem melhor entendidas à luz dos ensinamentos estoicos sobre a indiferença. Comecemos pelo que Paulo diz da vida e da morte, em Filipenses 1:20, verso 20 até o 26. Do ponto de vista estoico, a vida e a morte biológicas eram coisas indiferentes. Como não tem nenhuma participação na virtude ou no vício, pode-se ser virtuoso ou viciado com ambas. Mas, como dissemos, isso não significa que a vida e nem morte eram sem valor para os estoicos. No curso natural das coisas, a vida era eminentemente valorizada, uma coisa indiferente preferida, enquanto a morte era altamente desvalorizada, uma coisa indiferente rejeitada. Em circunstâncias normais, era contra a natureza, contra a razão e preferia a morte à vida. Então, embora a vida e a morte como coisas fossem indiferentes, a seleção de uma ou de outra era uma questão de grande interesse ético, exigindo cuidadosa consideração. Vendo? E aí você pode analisar aí, mas são análises interessantíssimas, né? Olha aí as notas explicativas, citando Sêneca, tá vendo? O estoico. Tá vendo? É uma análise sociológica, né? A coleção da Paulus, Bíblia e Sociologia. Muitas coisas interessantes. E existem outras obras também nessa série. Eles sempre mostram aqui, ó. Coleção Bíblia e Sociologia. Lá, As Tribos de Javé, uma sociologia da religião de Israel. Interessante. A religião e formação das classes da antiga Judéia. Entendeu? Você pega, você vai digitando esses títulos aqui na Amazon, você vai encontrar tudo. A introdução socioliterária à Bíblia Hebraica. Os primeiros cristãos urbanos. Foi agora relançado, né, pela editora Academia Cristã de FIC, tem um review recente aqui no canal. O Mundo do Antigo Israel, A Economia do Reino, Bandidos, Profetas e Messias, tem review aqui no canal também. Novo Testamento e seu ambiente social também tem review aqui no canal. O que mais aqui? As origens da moralidade, a arqueologia, história, sociedade da Galileia, tem também review aqui no canal. O que mais? Jesus e o Império também tem um review aqui no canal. Paulo e o Império também tem um review aqui no canal.
Jesus, um judeu da Galileia, também tenho aqui, do Sean Frame. Muitas obras interessantíssimas, meus nobres. É isso aí. Eu acho que deu para você ter uma noção dessa obra, Paulo no Mundo Greco-Romano, uma obra com 604 páginas. Diz para mim se entrou no seu radar. Se entrou no seu radar, dê essa força adquirindo aqui através do link da Amazon. Me segue também lá no Instagram. E se você é novo no canal, dá uma olhadinha aí no conteúdo. Na nossa playlist temos várias séries de vídeos. Temos uma série chamada Teologia Paulina. Tem muitas aulas, videoaulas totalmente gratuitas para você lá. Tá bom? Deus abençoe e até a próxima.